Olá, benditos! No capítulo de hoje chegamos ao divisor de águas deste livro. É aqui que o cenário muda. Jesus deixa de ser apenas o mestre dos milagres da Galileia e começa a sua subida definitiva para Jerusalém, para ser coroado não com ouro, mas com espinhos. O capítulo abre com a segunda multiplicação de pães. Embora o milagre seja o mesmo registrado em Mateus, Marcos usa tintas diferentes para pintar essa mesma cena. Ele destaca a empatia profunda de Jesus com a multidão. O servo não olha apenas para a multidão como um bloco, ele olha para a distância que cada um percorreu. Ele nota que alguns vieram de longe. Marcos faz questão de registrar que Jesus conhece a procedência e o cansaço individual de cada um. Ele destaca também que o servo está trabalhando com homens de coração endurecido e memória curta. Quando Jesus apresenta o problema da fome da multidão, podemos imaginar ele esperando que um dos discípulos dissesse: Jesus, o Senhor já fez isso antes, o Senhor pode fazer o mesmo milagre novamente. Mas não, eles tiveram a mesma postura da primeira vez. Era impossível alimentar tantas pessoas. Note que o milagre aqui não é apenas alimentar o povo, mas a paciência infinita de Jesus em treinar discípulos que esquecem suas obras tão rapidamente. Ao que parece, Jesus pediu que eles abrissem mão dos seus próprios pães dessa vez. Antes, eles usaram os pães e os peixes do menino, mas desta vez, Jesus fez com que eles dessem os próprios pães. Outro detalhe interessante é que parece que os discípulos, de imediato, ofereceram apenas os pães, mas não os peixes para Jesus. Aparentemente, os peixes foram abençoados separadamente e distribuídos depois para a multidão. Jesus fez o que só ele podia fazer, o milagre da multiplicação, mas deixou para os discípulos a tarefa de fazer o que eles podiam fazer, a distribuição do pão e dos peixes. Marcos quer mostrar a logística do serviço. O foco está na ação: pegar, abençoar, partir e entregar. Enquanto Mateus nos mostra o Messias em sua majestade, Marcos nos mostra o servo em sua eficácia. Ele organiza a multidão e coloca seus auxiliares para trabalhar, transformando escassez em serviço prático. Os fariseus chegam e pedem um sinal. Jesus então suspira profundamente. Esse suspiro, que Marcos fez questão de registrar, revela o cansaço do servo diante da dureza do coração humano. Ele nega qualquer tipo de sinal para os fariseus, porque seus milagres não são realizados com a intenção de convencer incrédulos endurecidos, mas para demonstrar o poder de Deus no contexto da misericórdia. Ele condena a geração que busca sinais. Depois ele se retira, embarcando para o outro lado. Mesmo com 7 cestos de pães e peixes que sobraram do milagre recente, os discípulos esqueceram de pegar pão suficiente para todos. Eles tinham apenas um pão. Ao entrar no barco, Jesus preveniu seus discípulos dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é a hipocrisia religiosa, a mentalidade de que podemos manipular a Deus através de regras e rituais, mantendo um coração orgulhoso e crítico. Isso é perigoso, porque faz com que a pessoa veja apenas o exterior. Daí a necessidade deles de verem sinais. O fermento dos fariseus é a religiosidade fria que julga os outros, mas não se deixa tocar pela graça. Já o fermento de Herodes é o mundanismo e a conveniência. Representa a mentalidade política e secular. Herodes Antipas tinha curiosidade por Jesus, queria ver milagres como se fosse um show, mas não tinha intenção de se arrepender ou de se submeter a ele. O fermento de Herodes é o desejo de um Jesus mágico, que resolve nossos problemas políticos e financeiros, mas que não exige renúncia. É um Cristo sem cruz. Quando os discípulos ouvem Jesus falar do perigo do fermento dos fariseus e de Herodes, eles pensam que Jesus se refere ao fato de terem esquecido de levar pão. Eles estão tão focados na escassez física que não percebem que o pão da vida está sentado bem ali, diante deles.
Devemos tomar cuidado para que a religiosidade ou as preocupações deste mundo não tornem o nosso coração tão insensível que não sintamos a presença do servo caminhando conosco. A repreensão de Jesus, nos versículos 17 a 21, é uma daquelas situações em que gostaríamos de ter uma gravação da sua voz para ouvir o tom que ele usou. Era um tom que comunicava raiva, preocupação, frustração, seja qual for, sabemos que ele o fez com muita paciência e amor. E então chegamos ao local de um milagre que só Marcos registra, a cura do cego de Betsaida. E este milagre é estranho. Primeiro, porque Jesus leva o cego para fora da aldeia. E por quê? Betsaida, junto com Corazim e Cafarnaum, formava o triângulo evangélico onde Jesus realizou a maioria dos seus milagres. No entanto, em Mateus 11, Jesus faz um lamento terrível. Ai de ti, Betsaida! Levar o cego para fora da aldeia simboliza que aquele milagre não era para o entretenimento dos incrédulos, mas para a restauração daquele indivíduo. A aldeia, como coletivo, estava sob juízo. Depois, Jesus cospe nos olhos do homem, talvez para separar as pálpebras, já que em certos casos de cegueira elas se encontram coladas. Depois, impõe as mãos sobre ele e pergunta: você está vendo alguma coisa? O homem responde: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus toca nele uma segunda vez e o milagre acontece. O homem passa a ver claramente. Por que Marcos incluiu isso? Porque esse cego representa os discípulos e talvez represente você e eu. Nós vemos Jesus, mas talvez ainda o vejamos de forma embaçada. Esse milagre é uma parábola em ação, mostrando que a visão espiritual é um processo. Em seguida, Jesus recomenda que o cego curado não entre na aldeia. Com isso, Jesus está protegendo a fé recém-nascida daquele homem do ceticismo e das perguntas maldosas dos líderes religiosos daquela região. No caminho para as aldeias de Cesareia de Filipe, Jesus faz a pergunta que não quer calar: quem os outros dizem que eu sou? Jesus não faz essa pergunta porque não sabe quem é ou porque se preocupa com a opinião distorcida dos outros. Essa pergunta é uma introdução a uma questão mais importante que ele quer abordar. Os discípulos dão as respostas populares, Elias, João Batista, mas então vem a pergunta direta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde de maneira brilhante: tu és o Cristo. Chamar Jesus de Cristo ou Messias é certeiro, mas na época era um título facilmente mal interpretado. Por isso Jesus pede que eles guardem segredo sobre a sua identidade. O fato é que, perto do final do período do Antigo Testamento, a palavra ungido significava o rei ideal, capacitado por Deus para libertar o seu povo e estabelecer um reino justo. Ou seja, o Cristo esperado era o super-homem político e nacional. E é a partir daquele momento que Jesus começa a revelar o custo de ser o Cristo. Ele diz abertamente que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado e morto. Para Pedro, que esperava o Messias de Mateus, o rei conquistador, isso era inaceitável. Por isso, ele chama Jesus de canto para repreendê-lo. E a resposta de Jesus é a mais dura registrada no Novo Testamento: para trás de mim, Satanás. Por que Jesus repreende Pedro desse jeito? Porque qualquer tentativa de separar a glória de Jesus da sua cruz é uma tentação diabólica. Jesus está ensinando que ele é o servo sofredor de Isaías. Ele não veio para ser servido em um trono, mas para servir em um altar. Depois, Jesus convoca a multidão. Ele não esconde as letras miúdas do contrato, mas diz claramente: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para o leitor de Marcos, que muitas vezes era um cristão perseguido em Roma, a cruz não era um enfeite de pescoço, era um instrumento de execução. Jesus está dizendo que o caminho do servo é o caminho de quem perde a vida para ganhá-la. Ele nos chama para uma inversão total de valores e avisa: quem se envergonhar dele agora, ele se envergonhará na glória.
Ao terminarmos este capítulo, a pergunta que fica para nós não é se reconhecemos Jesus como Cristo, mas se estamos dispostos a seguir o servo sofredor. Será que estamos vendo Jesus claramente? Ou ele ainda parece uma árvore andando, como a primeira visão do cego de Betsaida? Que Jesus toque nossos olhos pela segunda vez, para que vejamos a beleza não apenas do rei que multiplica pães, mas do servo que entrega a própria vida por nós. E se hoje nós vimos Jesus tocando os olhos de um cego para que ele visse a realidade, no próximo capítulo as cortinas se abrem ainda mais. Vamos subir o monte da transfiguração. Lá o servo vai brilhar com uma luz que olhos humanos nunca viram. Não perca o nosso encontro de amanhã aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.